A professora Jurema Hatz, ela é uma pesquisadora que eu tenho o maior carinho, eu tenho o maior orgulho de ter essa entomologista aqui pertinho da gente. E aí eu conversei com ela para nós falarmos assim, e aqui no sudoeste goiano, qual é o impacto desses gafanhotos para o produtor rural? Agora, nesse momento, nós temos um bate-papo muito especial. E eu já quero agradecer, professora Jurema Hatz, por nos receber aqui na sua casa. E olha, aqui um ambiente tão gostoso que certamente você deve estar ouvindo e vai ouvir durante esse bate-papo. As araras canindés fazendo a sua festa aqui no quintal. Jurema, bom dia. Obrigada por receber a gente aqui. Bom dia, Fabélia. Eu que agradeço a presença de vocês. E realmente nós temos aí um convívio com as araras todos os dias e ela faz esse som agradável para a gente. Mas nós estamos aqui então para falar um pouquinho sobre essas infestações do gafanhoto, principalmente o sul-africano que está acontecendo na Argentina, e Paraguai, essa ameaça de entrar no Brasil. E esse medo brasileiro dela chegar até aqui no Cerrado, no centro-oeste, no sudoeste goiano. Então essa possibilidade é muito remota. As espécies que estão acontecendo lá que chamamos de espécie sul-africana, que é uma espécie que é a Schistocerca cancellata, é um gafanhoto com hábito totalmente diferente do que nós temos aqui no Cerrado, que é o Rhamatoceros. Eles têm hábitos diferentes, por exemplo, o sul-africano, ele voa durante o dia, à noite ele pousa, e quando ele pousa, ele devora tudo. Ele é polífago, ele se alimenta de tudo que ele acha, frutífera, culturas, pastagem, tem muita preferência por pastagem. E nessa região que eu estou comentando, existe agricultura essa época do ano, diferente da nossa aqui. Então, à noite eles pousam para descansar e reproduzir. Então, a fêmea coloca seus ovos ali em torno dos 10 centímetros de profundidade, cada fêmea coloca em torno de 100 ovos. Essa ovoposição ocorre no solo? No solo. Ela consegue perfurar com o seu abdômen em torno dos 10 centímetros. Aí ela coloca os seus ovos e ela parte no outro dia de manhã. E aquele depósito de ovos que ela deixou no solo é que virá a nova geração, dentro de uns 15 a 30 dias, dependendo das condições climáticas, vem as novas gerações de uma nova infestação, que com o passar do tempo eles vão trocando de pele, eles começam só a saltar, por isso chamado de saltões, eles começam a saltar e depois eles acompanham a nuvem, porque eles são migratórios, diferente do nosso aqui, que nós temos no Cerrado, que é o Rhamatoceros, eles não são migratórios e nem têm essa capacidade de passar o dia todo voando e paralisar só durante a noite. Isso para a nossa espécie, significa que ele reproduz mais vezes, ele deixa mais ovos no solo. Mas em compensação ele é menos agressivo, ele não é gregário e ele não dispersa tanto quanto essa espécie sul-africana que está, então, acontecendo na Argentina, Paraguai e possivelmente no Uruguai. Então, e outra coisa também que é muito interessante, é bom entender, porque essa espécie que nós temos aqui, o Rhamatoceros, ela já está de ocorrência no Brasil há muitos anos. Então, tem relatos aí, desde 1930, 40, 60, as últimas infestações tem uma publicação da Embrapa de 1985, 87. Eu me lembro bem que quando nós começamos a trabalhar, o governo tão preocupado com essa espécie, distribuía o inseticida organofosforado para os produtores aqui em Goiás, aqui em Rio Verde, para que eles buscassem, era doado esses inseticidas, para fazer um possível controle se caso essa infestação chegasse até o sudoeste goiano. Isso não aconteceu. Então, quer dizer, é uma praga que nós convivemos com ela. Só lembrando, os gafanhotos têm a preferência por clima quente, então as frentes frias dão uma quebrada na população. E por isso eu acho muito importante fazer essa comparação da espécie que está lá agredindo drasticamente esses países e fazendo ameaça chegar ao Rio Grande do Sul e Santa Catarina, com o Rhamatoceros, que é a espécie que nós temos de maior ocorrência. No Mato Grosso, Tocantins, Rondônia, praticamente todo ano tem a infestação do Rhamatoceros, que é uma espécie, digamos, que a gente convive mais com ela.
Jerema, agora também a gente não precisa assustar e entrar em pânico quando encontrar aquele grilo em casa, quando encontrar uma esperança, né? Não. Realmente, e só lembrando assim, o gafanhoto, como eu disse, ele é muito agressivo e ele é polífago, ele não tem preferência alimentar, né? E ele tem um ciclo longo, o ciclo vai mês a um ano, um inseto. Então a longevidade dele é longa. É longa. Porque ele vai passando por ínstases, e só as fases de troca de pele dele às vezes passa mais de um mês. Então, é uma praga que nós convivemos com ela. O Ministério da Agricultura, então, ele acabou de baixar uma portaria, acho que 208 de 2020, que faz um alerta emergencial, colocando então a situação de alerta para um possível chegada dos gafanhotos no Brasil e até fazendo uma liberação emergencial de utilização de inseticidas que não existíamos ainda aqui no Brasil com autorização, né, e nem registrado para o controle do gafanhoto. Esses inseticidas que foram liberados são biológicos, né, que é o metarrísio e o bovéria, e tem inseticidas do grupo químico dos organofosforados, entre eles o malationa, que era utilizada sempre no Brasil. É um inseticida muito antigo e até hoje muito eficaz. Sempre utilizado no Brasil nas décadas passadas para o controle do Rhamatoceros. Foi liberado também emergencialmente os piretroides dos grupos deltametrina, cipemetrina e lambda-celutrina. Foi liberado um regulador de crescimento que é o difluorobenzuron. Então, esses são emergenciais, mas para Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Que é aquela emergência fitossanitária que, caso haja necessidade, a gente pode legalmente fazer isso. Agora, é muito importante, tanto para o Rhamatoceros quanto para o Cistoceta, é muito importante o monitoramento. O monitoramento não é eu chegar na área e ver quantos insetos eu tenho. Não, o monitoramento é a chegada da presença do inseto, da nuvem, porque todas as fêmeas vão oviparar da mesma maneira. Como eu disse, o Rhamatoceros vai ter frequências de voo mais curto, então ela vai parar, comer e colocar ovos. Aí depois ela faz mais outro voo, coloca mais ovos. Então, ela não vai fazer aquelas nuvens, mas eu vou ter uma população mais presente. Então, monitorar significa tentar marcar onde ela parou, pousou, que não é tão fácil. Hoje nós temos aí tecnologia que talvez poderia nos ajudar mais, né? E para a gente poder, então, fazer um monitoramento daqui 15 dias, 20 dias, daqui um mês, a gente ir lá nesses locais onde ela postou e já fazer o controle, evitando que a população aumente. Bom, então ele não tem essa característica gregária nem migratória, mas tem uma característica de distribuição com mais eficiência. Dispersão, exatamente. Então ele não é migratório, mas ele distribui muito melhor. Então ele cobre uma área com mais eficiência, o que pode também ser tão prejudicial quanto o outro que é migratório. Só que o outro, exatamente, o outro, como eles estão formando nuvens de 10 quilômetros, né? Quer dizer, tem muito inseto. Imagina quantas gerações que estão programando que isso aí. E por que essas nuvens saem? Muita coisa tem que ser estudada ainda. Eu me baseei muito nos estudos do professor Silval, lá da Exalc, que ele realmente foi a primeira pessoa que realmente investiu nesses estudos. E então realmente tem muita coisa ainda para ser desvendada, como que essa nuvem resolve sair. Ela vai constituindo. O que é a motivação ela vai constituindo, dela? Exatamente. Mas é muito importante o seguinte: chuva segura, mas não diminui a pressão. A população se cai com baixa temperatura. Então esse momento para nós é favorável, para não termos a entrada deles no Brasil. E a Argentina começa também a esfriar agora, então quer dizer, ela está lá, mas daqui a pouco essa população vai diminuir. Agora, essa semana já deu uma virada, acho que anteontem deu uma virada no sentido do vento, que já estava tirando do Brasil, agora ontem parece que deu uma virada. Até passou, eu estava dando uma olhada no serviço meteorológico, então eu vi já assim, botou um medinho de novo lá na Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, né, que já estava afastando. Então, assim, vento e baixas temperaturas, e que vai fazer direcionar se essa nuvem vai diminuir, se ela vai voltar. E interessante que eles saem de um local,
faz a revoada por tempo todo e depois volta no mesmo local de origem. Por isso que os que de Tocantins não chegam aqui em Rio Verde. Então eles ficam lá, rodam por lá, depois eles voltam para o de origem. Mas mesmo falando, eles não são migratórios, mas eles ficam por ali, certo? E esses migratórios, por exemplo, migratório quer dizer assim, eles não vão fazer nuvens tão longas e vão conseguir voar quilômetros e quilômetros. Eles vão fazer voos mais curtos, como eu disse, voos de distribuição. Então, geralmente, a região que tem problema com gafanhoto vai ter sempre problema com gafanhoto. Então, também acompanhando essa história do sul-africano, eu vi relato dele em 1947 em São Paulo. E só. E acabou e sumiu. Bom, quer dizer, não é novidade. Ele já teve aqui, então. Professora, olha, muito obrigada pelas suas informações e a sua atenção para com o sucesso no campo. Eu que agradeço e quero deixar esse recadinho, então, para o produtor. A praga existe, os principais inimigos naturais dessas pragas são os pássaros. Um bom controle de monitoramento para saber a chegada, o controle dele na fase de saltão é muito mais fácil que na fase adulta, porque você fazer um controle aéreo, numa possibilidade de ser infestado ou invadido pelos insetos, né? E outra coisa interessante também que eu esqueci de comentar é que o voo do ramatocero é baixo, em torno de 5 metros de altura, totalmente diferente do sul-africano, que faz voos, por isso tão longos, perto das nuvens, né? Voos tão altos. Então, tornando-se mais fácil ainda a gente fazer o controle do nosso tradicional, vamos chamar, gafanhoto, entre aspas, brasileiro, né? Que seria, então, de maior ocorrência que o ramatoceros. Então, fiquem mais tranquilos, eu acho assim, não vou dizer que é impossível, mas nós temos fatores que não vão favorecer. Primeiro, falta de alimento. Embora ele se alimente de árvores, arbustos, de que eles se encontram. E segundo, pelas características que eu mostrei para vocês anteriormente.